O nosso tema de hoje, o título dele é O Conhecimento e a Balança. O Conhecimento e a Balança. Nós vamos entender por que esse título tão curioso. Eu quero começar, na verdade, dizendo uma coisa que eu percebo. Quando uma pessoa, ela chega para alguém que é cristão e pergunta assim: você conhece a Jesus? Na hora o cristão diz: lógico que eu conheço. Conheço a Jesus. Com certeza eu conheço a Jesus. Mas aí, quando a gente pergunta assim: mas quanto você conhece de Jesus? Até onde vai o seu conhecimento de Jesus? E eu quero começar fazendo essa pergunta para você hoje. Eu sei que toda a igreja conhece a Jesus, amém? Agora, quanto você conhece dele? Até onde vai o que você sabe a respeito de Jesus? No livro de Colossenses, no capítulo 2, do verso 2 ao verso 3, Colossenses 2, do 2 ao 3, ele diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo, quando ele escreve isso, ele não está escrevendo para alguém que não conhece a Jesus. Ele está escrevendo para alguém que já conhece a Jesus. Mas ele fala algumas coisas curiosas aqui nesse texto. Ele fala assim: alcancem toda a riqueza do pleno entendimento ou pleno conhecimento. E diz também, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então ele começa a dizer que existe um conhecer de Cristo que é além do natural. Existe um conhecer de Cristo que ele é sobrenatural, que ele é um mistério, mas ele é algo que nós podemos alcançar, senão ele não diria aqui. Mas existe algo que quanto mais você se aproximar de Jesus, mais ele vai se revelar a você. E quanto mais Jesus se revela a você, mais apaixonado por Jesus você fica. E quanto mais apaixonado por Jesus você fica, mais vontade você tem de servir a obra, a servir a Ele. E quanto mais você serve a Ele, mais Deus te abençoa. É assim que funciona. O conhecer de Cristo, amados, ele é tão importante, que ele é a coisa mais importante que você pode ter. Olha o que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Filipenses, capítulo 3, do 7 a 8. Ele diz assim: mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, ele não era qualquer pessoa. Ele era um homem estudado. O apóstolo Paulo falava grego, falava hebraico, falava aramaico. O apóstolo Paulo, ele era construtor de tendas, faziam aquelas velas de navio. O apóstolo Paulo, ele era um homem que ele foi instruído por um dos maiores estudiosos judeus, Gamaliel, que até hoje usam estudos deles, os judeus. Ele não era qualquer pessoa, ele era um homem que entendia, ele sabia, ele era fariseu, ele entendia da lei, ele tinha respeito, até o dia que Jesus Cristo teve encontro com ele. No dia que Jesus Cristo teve encontro com ele, e ele entendeu quem era Jesus, ele olhou para a vida dele e disse assim: tudo aquilo que eu vivi até agora não valeu de nada, foi perda de tempo, porque o que vale é conhecer a Jesus. Agora pare e pensa,
Que tipo de homem fala uma coisa dessa? Eu não sei aqui quantos de vocês são estudados, né? Fizeram faculdade, talvez, né? Enfim, tem algum curso, talvez você dedicou um tempo da sua vida ao ensino. Eu imagino que aqueles que estudaram, aqueles que ainda estudam, sabem quão desafiador é estudar, não é? Porque muitas vezes nós temos que trabalhar e temos que estudar, não é? E investe-se muito tempo, né, para você fazer tudo isso. Agora, imagina você de repente, tudo o que você estudou na sua vida, você dizer assim, isso não valeu de nada. O que eu deveria ter feito era ter buscado a Cristo desde o começo. Eu não estou fazendo aqui, queridos, não entendam mal, não estou fazendo uma apologia, para de estudar aí, ó, e só vai ver a Bíblia, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aqui, queridos, que o apóstolo Paulo, ele tinha uma intimidade tão grande com Cristo, que ele queria mais, ele queria mais. Tudo bem que o apóstolo Paulo, eu estava comentando isso para o pessoal do Revisão de Vidas, então vou dar um spoiler para você de revisão, só um pedaço, tá bom? Você que queria estar e não pôde estar dessa vez. Mas você já parou para pensar na conversão do apóstolo Paulo? Para quem conhece. Para quem não conhece, o apóstolo Paulo, ele estava indo para Damasco, numa cidade, prender todos aqueles que seguiam a igreja do caminho, ou todos aqueles que seguiam a Jesus. Porque para Paulo, seguidores de Jesus, eles eram baderneiros, eles eram seita. Então ele estava indo para prendê-los. No meio do caminho, então, Jesus Cristo aparece para ele. E Paulo, naquela hora, entende que Jesus é o Filho de Deus, e ele fica cego. E me chama a atenção o que Paulo faz depois disso. Paulo fica cego, e levam ele para Damasco, ele vai para uma casa, e ele fica num quarto, orando e jejuando durante 3 dias. Eu pergunto para você, você conhece alguém que quando aceitou Jesus, ficou num quarto, jejuando e orando 3 dias? Eu não conheço ninguém assim. Eu não conheço alguém que fez uma coisa dessa. E cego, no caso, não tô nem vou facilitar, não vou nem pôr cego, alguém normal. Você conhece? Eu vou dizer que são poucos os cristãos de tempo de igreja que eu conheço, que jejuaram em quartos durante 3 dias, sem sair de lá. E Paulo fez isso. Por quê? Porque Paulo entendeu que ele precisava ter um relacionamento com Jesus. De tal forma que apenas Jesus poderia salvar a vida dele e mudar a vida dele. Ele tinha isso. Agora, e Paulo, ele foi conhecendo a Jesus, né? E falando de Paulo, estou fazendo uma propaganda de Paulo hoje aqui, né, gente? Mas falando de Paulo, tem uma ocasião que Paulo, ele vai falar com um rei chamado Agripa. Não é parente meu, tá? Ele vai falar com um rei chamado Agripa. Para quem não entendeu a piada, o meu sobrenome é Agripino, né? Então, rei Agripa, mas não tem nada a ver comigo, tá? Acho que não, em nome de Jesus. Bom, e aí, o apóstolo Paulo começa a contar para ele isso que eu acabei de falar para vocês. Olha como o apóstolo Paulo fala. Isso está em Atos, capítulo 26, do 11 ao 16. Fala assim: muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, né? E tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Então Paulo está começando a falar quando ele perseguia os cristãos. Ele fazia eles blasfemarem para poder prender eles. Olha como era Paulo. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com a autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor de todos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo?
Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Jesus fala assim: fique de pé, você vai ser testemunha do que você já sabe de mim, mas do que eu ainda vou te mostrar, do que eu ainda vou te revelar. Quando isso? Quando você entrar no secreto. Será que tem alguém aqui nessa noite que quando você olha para a sua vida, existem algumas coisas que você não entende por que você viveu ou por que você passou? Você olha e você às vezes passou por coisas aconteceram, sejam elas difíceis ou de repente coisas de alegria, mas que até hoje você não entendeu por que você passou por isso, ou talvez hoje você passe por uma situação que você pensa: por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou tendo que passar por isso hoje na minha vida? Eu não entendo. Eu vou à igreja, eu busco a Deus, e enfim, mas por que isso está me acontecendo? A resposta é: como que eu descubro isso? Como que eu sei? Como é que eu posso ter a certeza do que eu estou vivendo? Por que eu vivi? Sabe como, amados? Quando você entra numa intimidade com Jesus tão grande, que Ele começa a revelar coisas para vocês, que vocês nunca imaginaram que Ele poderia revelar. E Ele é tão bom, que quando Ele revela, Ele vai usar, às vezes, quem você menos espera, para revelar algo para você. Esse alguém pode ser o seu filho de 5 anos de idade, como pode ser seu bisavô de 90 anos, como pode ser qualquer coisa. E na hora que ele falar com você, independente de como vai ser, ou de quem ele vai usar, na hora que ele falar, você vai saber que é ele. Porque a voz dele é inconfundível. Porque ele é nosso Senhor. Amém? Então, nós entendemos aqui, né, que é necessário ter um conhecimento de Jesus, um aprofundamento. Não aceite conhecer Jesus, amados, superficialmente. Se você conhecer a Jesus superficialmente, você nunca vai conhecer tudo aquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Se você conhecer a Jesus superficialmente, você nunca vencerá as coisas que se levantam contra você, porque você nem saberá o porquê se levantaram. Conhecer a Jesus a fundo, Ele te revela coisas que você não imagina, e maravilhosas são as coisas do Senhor. Posso ouvir um amém? Em Atos 17, do 26 ao 27, fala assim: de um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Deus criou o homem para que o homem o buscasse, né? E talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus não se faz longe de nós, Deus está em todos os lugares. E Deus quer ser encontrado. Deus quer que você o encontre de uma maneira que não seja superficial. Sabe qual que é a diferença de você ser superficial e de você ser intenso? A diferença é: o superficial, ele termina, mas o intenso é para sempre. Amém? Então você pode vir à igreja um dia e você recebe uma ministração que Deus te enviou, e você chora, e você se alegra por receber aquela ministração. Você diz assim: Deus falou comigo. Só que você vai embora, e começa a semana, e vem os problemas, e vem as lutas, e você se esquece que Deus falou com você naquele domingo, e aquilo acabou. O que é isso? Isso é um contato com Deus superficial. O superficial, ele te anima,
emocionalmente, mas o intenso, ele te restaura interiormente. E é para sempre. Se você absorve o que Deus te fala e você incorpora isso dentro de você, não importam as batalhas ou as lutas, você sempre terá o Espírito Santo de Deus dentro de você, aonde você estiver. E este é o mistério de Deus a respeito de Jesus, é você encontrá-lo de uma maneira que ele habite em você e ninguém te separe dele em nenhum momento. É isso que ele diz, amém? Então busque-o. Em Tiago capítulo 4 verso 8 diz assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Isso é a lei. Agora eu quero ver o Gabriel traduzir essa palavra. Isso é a lei da reciprocidade. Amém? O que é isso? O quanto você chega, o outro chega. O Vitor está aqui, esse menino chama Vitor, né? Para quem não conhece. E ele está aqui. Quanto mais eu chegar perto dele, automaticamente mais ele está perto de mim. Quanto mais eu me achegar perto de Deus, mais ele vai estar perto de mim. E assim que funciona. Aproximem-se de Deus. Eu gosto também de Jeremias 3:33, fala assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ter uma intimidade contigo, eu quero ter o prazer de estar na sua casa, eu quero saber, Senhor, como que eu conduzo o meu casamento, como que eu conduzo os meus filhos, como que eu faço isso, Senhor, fala comigo. Clame, isso é clamar, você está clamando, e quando você clama, Deus chega até você, e Ele revela coisas grandes, coisas insondáveis que você nem imaginava, e coisas que você nem sabia que existia, porque Ele tem prazer em falar, só que você precisa se aproximar dEle. Como é? Pensa aí, não responda, para eu não chorar. Como é o seu relacionamento com Deus? Quanto tempo da sua semana, ou quantas horas do seu dia, sei lá, ou quantos minutos, quanto tempo você investe no seu relacionamento com o Criador? Quanto tempo você investe no seu relacionamento com Jesus? Será que você investe mais tempo no relacionamento com Deus do que você investe com o seu trabalho? Será que você investe mais tempo, né, com o seu hobby do que com o Criador? Entende? Quais são as prioridades que você tem na sua vida? Eu estou trazendo isso para vocês. Ainda vou falar de balança, nem cheguei na balança ainda, estou falando de conhecimento. Por que eu estou falando isso? Queridos, porque Deus ama tanto vocês. Ele sente saudade quando você não fala com Ele. Ele sente saudade quando você não busca Ele. Ele sente saudade quando você coloca qualquer outra coisa acima dEle. E quando você busca Ele, Ele te ama tanto. É que nem aquele pai que mima o filho, sabe? O filho chega, né? O pai já tem um pirulito para dar, né? Não é mais ou menos isso? Então na hora que você chega no pai, não que Ele tenha que te dar nada, mas Ele te abençoa, Ele te revela coisas. Ele te lembra que você é amado. E lembra que você é amado. Quem estava lá no revisão sabe o que eu estou falando. Vamos lá. Em Mateus 11:29 fala assim. Mateus 11:29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aprendam de mim. Quer dizer, olhem como Jesus faz, como Ele é. Aprendam com Ele. Aprendam o que Ele tem falado. Enfim, eu estou lendo vários textos para vocês, queridos, para mostrar um pouco de como é importante você ter o conhecimento. Nós temos que ter conhecimento, nós temos que entender a quem nós servimos, temos que entender que Ele nos ama, temos que entender que Ele se importa. Quando você entende isso, nada te abala, porque você sabe que Ele está cuidando de você e da sua casa. Ele sabe você sabe que Ele está cuidando das coisas que às vezes você não tem tempo de cuidar. Mas quando você cuida do relacionamento, Ele cuida de você.
Ele cuida de você. Amém? Agora, vamos falar um pouco a respeito de balança. A palavra de Deus diz que Deus, Ele tem uma balança, Ele nos pesará em uma balança. É claro que isso não é uma balança literal, amém? É uma maneira que Deus, Ele vai nos pesar em um momento para saber qual será a retribuição, ou qual será nossa herança, o nosso galardão, ou qual será a porção que vamos receber dele no momento que chegar a hora de entrar no reino dos céus. Ele usará uma balança. Na Bíblia fala vários momentos a respeito disso. Eu não vou ler muitos, vou ler alguns apenas por conta do tempo. Mas no livro de Jó, por exemplo, Jó capítulo 31, do 4 ao 6, fala assim: Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Se me conduzi com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, que Deus me pese em uma balança justa e saberá que eu não tenho culpa. Jó fala de uma balança justa, que ele vai colocá-lo numa balança. Deus, ele olha para cada um de nós, em um dado momento, né? Na verdade, eu vou dizer assim, enquanto estamos vivos, ele já usa essa balança, porque ele vai recompensar você de acordo com a sua fé, de acordo com como você anda. Amém? Então Deus, ele nos pesa. Esse é o ponto. Deus nos pesa. E no final de tudo, ele vai nos pesar finalmente. Mas o grande ponto é assim: por que será que às vezes uma pessoa recebe mais do que as outras? Porque às vezes eu tenho a impressão que, né, uma pessoa está sendo mais abençoada por Deus e eu estou sendo menos, mas nós dois vamos na igreja, nós dois conhecemos a Cristo. Será que Deus faz diferença de pessoas? Será que Deus ama mais um ou outro? Né? Será que Deus ama mais ao pastor porque ele é pastor? Né? Ou será que ele ama mais ao outro porque o outro é... Querido, Deus não faz acepção de pessoas, amém? Só que Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. E Deus, ele usa da justiça dele para entregar para nós, né, o que você merece, o que você tem que ter. Agora, vamos entender como que Deus faz isso. Se você ler comigo lá em Daniel, no capítulo 5, a partir do verso 18, diz assim: Ó rei, foi Nabucodonosor, o teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. Mas quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi desposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens, e a sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Amém? Então aqui está relatando de Nabucodonosor, para quem não conhece a história. Nabucodonosor, ele dominou o reino de Judá, não é? E ele colocou os hebreus como escravos naquele momento. Mas esse reino era um reino muito poderoso. E esse rei se orgulhou, ele achava que ele era Deus na terra. Então Deus falou: você acha que você é Deus, querido? E aí Deus pôs uma maldição, por assim dizer, no rei Nabucodonosor, e ele ficou louco. E ele começou a comer capim, como um cavalo come capim, como uma vaca come capim. Ele ficou, né? E é engraçado, apenas dividindo, foram encontrados há tempos atrás, eu não tenho fotos aqui, mas foram encontrados tempos atrás, estelas eram pedras que os povos escreviam as histórias, né?
e foram encontrados toda a geração de reis, né, da época de Nabucodonosor, antes dele, o que eles fizeram. E lá num relato conta de Nabucodonosor até uma parte. Aí eles não colocam o final dele, eles tiram ele e já colocam o próximo rei. Isso é uma intenção que depois daquele momento eles comparam com a Bíblia, e foi o momento que ele estava louco. Então aqueles povos, para proteger a imagem do rei, não divulgaram o que ele fez. Mas a Bíblia relata por que ele não está nos históricos do próprio povo, né? Louvado seja o nosso Senhor. Agora, o grande ponto é o seguinte. Então isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Neste momento da história, o que eu estou lendo aqui? Havia um outro rei chamado Belsazar. Belsazar era neto, se eu não me engano, ou filho, perdão, acho que é filho, Belsazar é filho de Nabucodonosor. E ele está reinando. E o que aconteceu? Belsazar estava levando um reino como ele queria fazer, da maneira que ele achava, totalmente errado. O seu pai, Nabucodonosor, no final, ele reconheceu a Deus, né? Só que Belsazar, ele começou a reinar como ele queria. E diz um momento a história que Belsazar, ele estava com algumas mulheres tomando vinho nos cálices que pertenciam, né, às coisas sagradas do Senhor Altíssimo. E na hora que ele estava fazendo isso, a história conta, a Bíblia, que uma mão humana apareceu do nada. Já pensou você estar aí no seu quarto vendo Netflix e aparece uma mão humana do nada? Apareceu uma mão com um dedo, e esse dedo começou a escrever na parede algumas coisas que eu já vou ler o que é. E quando ele viu isso, ele chamou um profeta de Deus, que era Daniel. Ele chama o profeta Daniel, para que o profeta Daniel explicasse para ele o que era isso que aconteceu, porque ninguém sabia o que era. Bom, Daniel vai explicar agora. No verso 22, ele diz assim: mas tu, Belsazar, o seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu e os teus nobres, e as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses, com D minúsculo, de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir e nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em tuas mãos a tua vida e os teus caminhos. Verso 24. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado destas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. O que aconteceu aqui depois dessa história? Realmente, os medos e os persas atacaram e dominaram em todo o reino da Babilônia, que era o reino de Nabucodonosor, o reino de Belsazar, terminou. Hoje o que restou dele está lá no Iraque. É o que restou, que não é nem mais um reino, né? Mas o grande ponto é assim: como que Deus usa essa balança? Primeiro, ele vai olhar para você pelo tempo que você tem de caminhada com Deus. Ele pesa pelo tempo. Observem, Nabucodonosor fez tudo de errado, certo? Quando a gente começa a ler a história, a gente vê que fala assim: mas tu, Belsazar, você viu tudo o que aconteceu com seu pai. Ele é filho de Nabucodonosor, ele viu tudo o que Deus fez. Ele sabia, ele tinha um tempo de caminhada, ele tinha um tempo, mas ele não fez nada. Ele olhou o que Deus fez, simplesmente ignorou
e foi seguindo. Então Deus vai olhar pelo tempo que você conhece Ele, o tempo que você anda com Ele. E depois, né, Ele fala assim, mas você sabia, você tinha conhecimento. Quer dizer, Ele vai ver se você conhece ou não. Se você tem um tempo e conhece, então, né, é assim que Ele vai julgando. E no final, Ele vai ver a sua fidelidade. Você vê, Beltsazar tinha um tempo, ele sabia quem era Deus, conhecia o poder de Deus, mas não foi fiel em nada. Ele pega as coisas de Deus e trata de qualquer maneira. Então, isso fez com que a balança de Deus pesasse sobre ele. Eu não sei, aí talvez alguns estão pensando, meu Deus, eu tenho 20 anos de cristão, estou perdido. Estou no sal, né? Mas o grande ponto aqui, queridos, nós temos que entender assim, não é o tempo que você tem de cristão ou não, mas é o quanto de conhecimento você tem e como você aplica o conhecimento que você tem. Se você já conhece a Deus, se você segue a Deus, se você ama a Deus, só que você fazendo tudo isso, amando, seguindo, mas você também, ao mesmo tempo, você faz de tudo errado, como que você espera que Deus te abençoe? Se você... minha mãe dizia assim, as pessoas às vezes constroem uma coisa com a mão e destroem com a outra, né? Quer dizer, você destrói o que você constrói. Então Deus, Ele é justo, Ele não vai te abençoar se você faz as coisas pela metade. Querido, o Deus que nós servimos não é um Deus de metade, posso ouvir amém? A palavra diz que Ele nos entrega uma porção recalcada, sacudida e transbordante. Quando Deus te entrega algo que Ele te prometeu, Ele vai te dar mais do que você espera, ao ponto de você ter tanto que transborda, que sobra, e aquilo que sobra você consegue abençoar os outros. Se você pede para Deus alegria, por exemplo, você vai ser uma pessoa tão feliz que as pessoas vão chegar em você e vão começar a rir porque você é feliz, sabe? Você vai contaminar as pessoas, você vai ter tanta unção que você vai orar por uma pessoa, além dela ser abençoada, o pai, a mãe, a irmã, a casa inteira será abençoada. Por quê? Porque o nosso Deus não é Deus de metade, Ele entrega a porção inteira. Agora, eu não posso ser um servo pela metade. Eu não posso ser metade. Eu tenho que ser inteiro. Se eu quiser colher o mais de Deus. A lei da reciprocidade é mais ou menos assim. Quanto mais eu buscar, mais Ele vai me entregar. Eu não sei o que cada um de vocês nessa noite tem buscado. Quais são os seus sonhos, os seus objetivos, os desejos do seu coração? Eu acho que são muitos, né? Porque geralmente nós temos diversos sonhos, né? Você tem seus sonhos familiares, né? Hoje é Dia das Mães. Cadê as mamães? Levanta a mão aí quem é a mamãe. Amém. Amém. Obrigado pelas mamães aí. Amém? Agora, você que é mãe, o pai também, mas eu vou puxar a sardinha para a mãe que é Dia das Mães. Hoje o pai, desculpa, pai é zoado. Mas eu não, que sou um pai legal. Né? Mas você que é mãe, eu tenho certeza que nos seus pedidos e desejos, o seu filho ou a sua filha deve ser o primeiro de todos que você tem, não é isso? Você não consegue pensar só em você. No dia, eu estava compartilhando isso em algum lugar aí com alguém, numa ministração em algum lugar, que no dia que você ouviu o choro do seu filho, a sua vida mudou totalmente. Não foi isso, mamães? Na hora que te entregou ali aquele pacotinho que você falou, meu Deus do céu, devia ter brincado mais de boneca, e agora, como é que segura, né? Na hora que te entregou, você falou, vamos juntar para a faculdade, né? Acabou, né? Acabou, não esquecer. Por quê? Porque a sua vida mudou. Você teve uma transformação, o seu entendimento mudou, a sua consciência mudou. Amém? É desta maneira, quando nós nos aproximamos de Jesus e temos esse conhecimento, e nós também temos que mudar. Então as nossas prioridades, elas se transformam em outras prioridades. Amém? Até por isso que o apóstolo Paulo falou o que falou logo no começo. Agora, quanto mais eu conheço, quanto mais eu ando com Ele, então, quando Deus me pesa na balança, Ele me guarda. Por quê? Porque eu sou justo, sou fiel.
Eu não estou dizendo, não existe ninguém que é 100%. Eu não sou 100%. Você não é 100% sem querer apontar para ninguém, amém? Ninguém aqui é 100%. Só que nós temos que sempre procurar fazer o melhor que a gente pode e não negociar. E não negociar princípios. Princípios que Deus tem nos colocado. Lembra, a sua vida não é só sua. Você já parou para perceber que aquilo que você faz afeta pessoas ao seu lado? Já parou para pensar nisso? O que você faz afeta o seu filho, afeta o seu pai, afeta a sua mãe, tanto para o bom quanto para o ruim. Agora, se você tem o conhecimento, tem aliança, tem sede de Deus, sede de Jesus, e você faz as suas orações, você busca Ele, sabe, independente das suas dificuldades, mas você coloca isso como uma prioridade, então você receberá do Senhor grandes coisas, porque Ele vai revelar mistérios para você, e você vai conseguir alcançar eles, a cada um deles. Então, quando isso acontece, você é abençoado, e toda a sua casa também é abençoada. Amém? Isso é uma questão de amor. Buscar a Jesus, queridos, não é algo simplesmente individual, muito embora a salvação é individual, é óbvio, mas quando você busca o conhecimento, você está abençoando a sua casa. Você que é mamãe ou papai, né? Eu não sei como foi a sua vida, mas eu imagino que teve momentos da sua vida que não foram legais, porque isso chama-se vida. Então tem pessoas que passam por lutas, às vezes você passou por sofrimentos ou passou por decepções na sua vida que marcaram você. Agora, você gostaria que o seu filho ou sua filha passassem coisas que você passou? Você não gostaria, não é isso? Se você puder colocar seu filho numa proteção, você vai fazer isso, né? Se você ama, você não quer que seus filhos passem coisas que você passou. Agora, se você quer evitar coisas na vida deles, busque o conhecimento do Senhor, porque o Senhor vai te revelar como que você fala, como que você educa, como que você põe no caminho certo, como que você tem que fazer. Não é porque o seu pai ou sua mãe fizeram algo com você que aquilo foi o certo. Não estou menosprezando o papai e mamãe de ninguém, amém? Mas estou dizendo que tem coisas às vezes que nós temos que saber de Deus. Mas Senhor, como é que eu corrijo? Como é que eu faço isso? Como é que eu caminho assim? Isso é conhecimento, e o conhecimento te protege, amém? O conhecimento te protege. Em João, capítulo 5, verso 36, Lucas, capítulo 12, do 47 ao 48. Lucas 12, do 47 ao 48. Fala assim: aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara para o que ele deseja e nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Algumas pessoas leem esse texto e falam: caramba, mas aquele que conhece o Senhor e não fizer, vai ser muito açoitado, mas aquele que não conhece, vai ser menos açoitado. Então é melhor não conhecer. Gente, mas isso é um pensamento repreendido em nome de Jesus. O melhor é conhecer e fazer o que Deus quer, amém? Para que você receba do seu galardão. Não conhecer, porque conhecendo e não fazendo, e não conhecendo, você vai receber açoite de qualquer maneira. Posso ouvir um amém? Então, o melhor é você conhecer a vontade, né? Então, eu finalizo, né? Tem mais um versículo, mas eu quero entrar na minha finalização por causa do tempo. É o seguinte: Deus, Ele tem nos chamado. Deus, Ele sente falta de cada um de nós. Ele sente falta de mim, Ele sente falta de você. Só que não é apenas uma falta de que você não está na presença dEle, entende? Não é que Ele sente falta porque você não vai na igreja, ou que você não lê a Bíblia, mas Ele sente falta de intimidade. Porque a intimidade revela coisas que você não imagina. É você entrar no seu quarto, talvez não como o apóstolo Paulo e ficar 3 dias orando e jejuando ali, mas é você entrar no seu quarto, entrar no seu secreto, sabe? Você ali
abrir seu coração e começar a conversar com Deus. E não vou dizer ali que é chegar no quarto e ficar pedindo só. Oh, Deus, eu estou aqui, porque lá, porque eu quero pedir. Né? Não que você não possa pedir também, mas é você entrar e relacionar. Falar assim, Senhor, hoje eu quero me relacionar com o Senhor. Hoje eu quero apenas me relacionar. Eu quero conversar com o Senhor, assim como eu converso com o meu amigo, assim como eu converso com o meu pai, assim como eu converso com alguém que eu amo. Né? Senhor, olha, eu queria te contar o meu dia hoje. Hoje, Senhor, olha, eu fiquei muito feliz porque eu trabalhei e eu quero te agradecer porque o Senhor tem guardado o meu trabalho. Lá no meu trabalho, hoje o meu chefe ele foi meio duro comigo lá, mas obrigado porque ele foi duro, porque isso trabalha o meu caráter. Né? Senhor, olha, eu quero louvar o Senhor porque, né, a gente orou na igreja lá e o pai da Adriana foi curado, né? Entende? Então isso, vocês entendem? Isso é relacionar. E quando você faz isso, você não entra ali preocupado, né, em, eu vou orar aqui, né? Tipo assim, aí você olha pro relógio e fala, caramba, eu achei que eu tinha orado 1 hora, passou 5 minutos só. Né? Você entra sem preocupação e você começa a falar com Deus. E sabe o que Deus faz? No meio do caminho, Ele também começa a falar com você. No meio do caminho, Ele fala assim, caramba, filho, que bom, deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que eu te amo? Você sabia que você é importante para mim? Filho, lembra aquele dia que você estava no seu quarto? E você estava chorando, eu estava lá. Lembra aquele dia que você não sabia como você ia resolver isso? Eu vou te colocar uma pessoa no seu caminho que vai te ajudar a resolver. Porque eu me importo. Porque eu me importo. Como que eu mostro para Deus que eu amo? Me relacionando, conhecendo, ouvindo dEle, falando com Ele. Sabe? E nós temos que fazer isso. Não permita que você seja roubado de Deus por conta do seu dia a dia atarefado. Não permita que o cansaço te roube o seu tempo de falar com Deus. Não dependa de alguém falar com Deus por você. Não dependa que a tua esposa... não orei com Deus porque minha esposa estava atarefada. Não falei com Deus porque meu filho não quis orar comigo. Não dependa de ninguém o relacionamento. Relacionamento é você e Deus. E Ele vai te dar conhecimento. E quando você é firme com Ele, existem muitas promessas. Eu vou dar uma promessa para vocês. Uma diferente talvez vocês nunca ouviram. Eu vou dar uma diferente. Em Apocalipse capítulo 2, verso 17... fala assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu vou explicar isso para vocês. Quando o povo hebreu estava no Egito, no deserto, Deus ele dá uma direção para Moisés para construir um artefato chamado Arca da Aliança, não é? E dentro dessa arca havia a presença de Deus. Além da presença de Deus, havia algumas coisas que foram guardadas dentro da arca. Foram guardados as pedras com os 10 mandamentos. Foi guardado a vara de Arão que floresceu. E foi guardado um maná. Ou um maná que Deus descia do céu todos os dias. Foi guardado. O maná, ele representava a vida que Deus dava, porque senão os hebreus morreriam de fome. Deus renovava a vida. E o maná durava um dia só, mas esse foi guardado. Esse maná que foi guardado, que ele era a vida num lugar que trazia a presença de Deus, ele está guardado para você. Para você, quando você chegar naquele lugar.
Fora isso, fala que você vai receber uma pedra branca com um novo nome. E esse nome, ele vai determinar quem é você. O nome, ele é muito importante. O seu nome, ele é muito importante. Quando Deus muda o seu nome, ele determina o que você significa, quem você é para Ele. Por exemplo, Simão, que é o apóstolo Pedro, o nome original dele é Simão. Se você ler, você vai ver que o nome dele é Simão. E Simão significa bambu levado ao vento. Simão é uma pessoa que ela vai de acordo com todo mundo. Então, se todo mundo hoje gosta de vermelho, ele gosta de vermelho. Se amanhã todo mundo gosta de preto, ele já não gosta de vermelho, ele gosta de preto. Simão é uma pessoa que ela não tem personalidade. Então Simão era um discípulo de Jesus. E um dia Jesus faz uma pergunta: quem vocês acham que eu sou? E Simão respondeu: tu és o Filho do Deus vivo. Ele foi o primeiro, acertou. E aí Jesus disse para ele: muito bem, Simão, a partir de agora tu será Pedro, Petrus, que significa rocha. E sobre esta rocha que você acabou de falar, sobre essa coisa certa, essa certeza que você diz que eu sou o Filho de Deus, a minha igreja será construída sobre essa verdade. E Pedro passa a ser firme, rocha. E quem lê a história de Pedro, você vê que ele realmente era um cara firme, tanto para o bom quanto para o mal. Ele ia certo. Você receberá o seu nome, um nome espiritual que Deus te entregou, te entregará. Amém.